Bom, então vamos, né, a contar a minha experiência, né, sobre o parto da minha filha. Eu tenho hipertensão crônica, né, então já faz mais de 10 anos. O peso da pessoa aqui também não ajuda muito. Mas, né, desde que eu engravidei, no início, assim, da gestação, os 3 primeiros meses eu não tomei remédio, tentei controlar tudo com alimentação, né, e tudo mais. Depois dos 3 meses eu já comecei com a medicação, então já foi ali, né, controlando ainda mais. Eu não tive enjoo, não tive nada dessas coisas, então foi assim, estava bem mais tranquila, assim como todas as outras gestações. Eu sou uma pessoa que não tenho enjoo, não tenho nada dessas coisas. O único sintoma, assim, que eu sinto, né, alteração que dá durante a gestação é o sono. E a pressão que, pra mim, né, devido ao meu excesso de peso, devido à parte emocional, é uma coisa que vai alterar sempre a minha pressão. Por mais que eu esteja com a alimentação ali equilibrada, tomando bastante água, cuidando tudo certinho ali, a minha pressão sempre vai ter essas alterações. Um exemplo é eu chegar no hospital. Eu chego no hospital, a minha pressão vai estar alta, não adianta. Eu posso aferir a pressão aqui em casa, chegando no hospital, ela vai estar alterada. Então, é uma coisa assim que é mais difícil para cuidar. Porém, no decorrer da gestação, eu estava tudo tranquilo, a não ser a restrição de crescimento da minha bebê, né? Então, eu não tinha nenhum outros sintomas, mas a restrição de crescimento ainda estava ali. Os batimentos dela era bom e tal. E uma das coisas que causa a restrição de crescimento é a alteração de pressão, né? Então, a hipertensão gestacional, a hipertensão vai fazer com que o bebê não ganhe tanto peso. Aconteceu isso também na gestação da Kimi, ela ganhava pouco peso, mas o dela conseguiu ainda, né, levar até o final da gestação tranquilo. Que a placenta que faz essas alterações também, né, faz acontecer essas alterações. Então, o médico já tinha me encaminhado para um hospital universitário, eu ia fazer os exames lá, eles queriam que eu ficasse internada lá até o final da gestação. Então eu fui lá, fiz um exame, né, fiz um ultrassom lá, isso foi em novembro, comecinho de novembro, e o médico falou que era para mim esperar passar as 22 semanas, consultar aqui no meu médico mesmo, tudo, e depois voltar lá a partir das 22 semanas. Eu voltei aqui, ele me internou durante essa semana, né, que era que ia dar o tempo certinho para mim poder ir para o outro hospital. Me internei, só que nesse meio tempo peguei corona, é onde que eu acredito que foi o que mais prejudicou, né? A neném não ganhava muito peso, ela ganhava pouquíssimo peso, a minha pressão continuava alterada, mesmo com a alimentação do hospital, totalmente equilibrada, mesmo tomando os remédios, né? Então, isso se alterava. E como eu peguei o corona, eu fiquei 2 semanas a mais e o médico pediu para mim ir para esse hospital universitário 2 semanas depois, porque eu tinha pego o corona. Então, era para dar esse tempo e depois voltar lá. Então, o dia que estava para mim ir para esse hospital universitário, que era dia 14 de dezembro, só que durante a noite, do dia 13 para o dia 14, eu passei muito mal. Passei com uma dor de estômago muito forte. Era uma queimação, assim, fora do normal. O meu xixi estava avermelhado. Então, foi onde eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí, durante, né, a manhã, eu falei para meu filho, vamos pro hospital, eu não vou conseguir ir pro universitário, vamos aqui onde eu faço o pré-natal mesmo, que eu preciso consultar, que ali eu já tinha visto que tinha alguma coisa errada. Então, nós fomos, e chegando lá, já foi feito o exame de urina, já foi feito o exame de sangue. Nós chegamos lá por volta das 9 horas da manhã. Então, já foi feito todos esses exames, ficamos esperando. Aí, a gente foi para fazer o ultrassom, né, com a médica.
Aí fui fazer ultrassom com a médica já ali avaliando, ela falou assim, olha, você não tem líquido amniótico nenhum, a neném não está ganhando peso e você precisa ser internada novamente. Aí eu falei pra ela eu falei assim, mas não tem como, né, eu só continuar equilibrando em casa, porque nessa gestação eu não ganhei peso, eu só perdia peso. Eu não comia nada assim que agravasse a minha saúde, né, a saúde da bebê. Era uma alimentação, né, que estava bem equilibrada, mesmo eu estando em casa, tomando os remédios certinho, tudo. Mas aí eu peguei dela, falou assim que não tinha como, que eu tinha que ser internada sim. Aí eu falei assim que não tinha, eu falei assim, mas não tem como, né, e tal. E eu ali, ela viu que eu fui insistir pela segunda vez. Ela falou assim pra mim, espera ali na recepção um pouquinho, que eu já vou chamar vocês. Aí fiquei ali esperando com meu filho, né? Aí eu já fui falando pra ele, porque eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali, né? Falei, filho, eu acho que não vai ter jeito, a mãe vai ter que ser internada de novo, né? Desde que tanto eu quanto a neném esteja bem, né? Que seja internada de novo. Aí ele viu que eu estava um pouco aflita ali, daí ele ficou nervoso também. Aí tá, passou ali uns 15, 20 minutos, nada dessa médica chamar. Daqui a pouco vem a enfermeira rápido ali e falou assim, Dassan, vem aqui que a gente vai escutar o coração da neném. Eu falei, tudo bem. Daí fomos lá. Eu chegando lá, ela já pediu pra mim sentar na maca, já foi colocando soro, né? Já foi ali, a outra já veio trazendo o negocinho de pendurar o soro, já foi colocando soro, já foi colocando remédio. Aí eu falei, daí aquilo eu já tava assim, ciente de tudo que tava acontecendo. E nisso a médica vinha ali, entrava, começava, né, perguntar como que tava, se tava me sentindo bem, porque a minha pressão ainda estava alta. Daí já vem a outra enfermeira, é uma enfermeira um pouquinho mais assim, séria, né, mais bravinha no jeito de falar. Aí ela falou assim, olha, a gente já chamou a ambulância, você vai ter que ser transferida para outro hospital, né, e não tem, ela quis dizer, tipo assim, não tem o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não posso ir em casa primeiro, porque como só tava eu e meu filho, eu falei, eu não posso ir em casa primeiro levar ele, pra daí o meu marido vir trazer, né, daí ela virou pro meu filho e falou assim, liga pro seu pai e vir aqui agora. Aí ele, assustado assim, ele já saiu lá pra fora, já ligou pro pai dele, aí eu já fui, né, ela já colocou ali o cardiotoco, começou a ouvir o coração da neném, tava forte, os batimentos muito forte, muito bom. Então eu ficava mais tranquila pelos batimentos da neném. Nisso já foi chegando a médica, né, que tinha me examinado aquele dia, já chegou um outro médico, já com uma roupa trocada, com uma sacola na mão, né, e eles perguntando, cadê o seu marido e tal. Daí eu falei que ele já estava chegando. Resumindo, chegou os caras da ambulância, o médico já estava ali esperando, o meu filho estava apavorado, tadinho, porque ele ficou com muito medo, que aconteceu tudo muito rápido, então ele ficou meio assustado. Nisso meu marido já chegou, aí que o meu marido chegou, daí o Kendi desabou mesmo, né, daí ele ficou muito nervoso. Aí ali eu fui, acalmei ele, falei, filho, fica calmo, a mãe vai, né, ser transferida pra lá, mas vai ficar tudo bem. Eles pegaram, eu fui de ambulância com o médico que foi me acompanhando até lá no outro hospital, e o meu marido com o meu filho pegou. Daí eu fui de ambulância, eu acho meio assustador, eu já tenho um certo trauminha, né, que eu levei um susto uma vez com a Kemi, mas a gente andou de ambulância, né, mas aí eu fui de ambulância e eles foram de carro. Indo pra lá, a minha pressão foi, assim, baixando, eu fui ficando mais calma também. Porque eu vi que fui ali rezando, pedindo a Deus, né, que ficasse tudo bem. Chegando lá, o hospital ali, a sala de emergência ali, já estava me esperando. Chegando lá, tinha na faixa, assim, acho que de umas 20 pessoas dentro daquela sala. Ao mesmo tempo que é assustador, eu me senti bem acolhida ali, sabe? Eles ficaram o tempo todo ali perto de mim, perguntando como que eu tava, a enfermeira segurando a minha mão. Então, ali, sabe, eu fui bem acolhida naquele momento, apesar de todo o medo que eu estava.
Porque até eu acho que eu cheguei lá no hospital, era na média de 2 horas da tarde, né? Então, foi tudo muito rápido. Então, chegando lá, eles já passaram eu pra cama, né? Já começaram a fazer um monte de exame. Eles passavam um aparelhinho de ultrassom nas minhas veias, assim, ia fazendo vários furos. Ali, o aparelho de pressão já estava ali aferindo a cada certo tempo ali. Os médicos, as enfermeiras fazendo aquele monte de pergunta. Então foi assim, sabe, aquele monte de coisa foi bem rápido ali nessa questão assim do atendimento. Então eles falaram, olha, aí o médico veio e falou, ó, vai ter que fazer a cesárea, você tá com síndrome HELP e não tem jeito, o seu fígado não está funcionando, então vai ter que fazer a cesárea de emergência para salvar você, né? E ali o medo não adianta. Então ali ele explicou, né, que teria que ser feita a cesárea de qualquer jeito, que era uma emergência, que precisava salvar a minha vida. Então eu falei pra ele, então liga pro meu filho e pro meu marido, né, explica pra eles também e pra avisar o horário que seria a cesárea se eles já estavam chegando, né, porque eles perguntavam o tempo todo deles. Aí eles ligaram, explicaram pra eles, falaram que a cesárea ia ser ali entre 4 horas e 4h30 e tal, e tudo bem. Aí passando ali um tempinho, nada deles me subir, já era quase 4 horas, daí era 4 horas, 4h30, aí eu perguntei pro anestesista que estava lá embaixo também, perguntei pra ele qual que ia ser o horário, né, da cesariana, daí ele pegou e falou que ia ser às 6 horas, porque eles estavam preparando lá a parte da UTI da neném, né, então ia ser às 6 horas. Aí eu pedi pra eles ligarem de novo pro meu marido e pro meu filho pra mim poder falar com eles ali, né? Então, o que era o meu medo ali? Eu falei, eles vão chegar ali, eles estão achando que a cesárea vai ser 4 horas, 4h30 e nada de acontecer, ia dar mais tarde ainda e eles não iam ligar avisando ele e eu preocupada com eles, né? Aí eu falei pra eles que iam ser ali 6 horas e que era, né, que estava tudo bem, que não era para se preocupar e tal, né, a gente tenta acalmar, né, por mais que eu estava passando por aquele momento ali, o que eu queria acalmar eles, principalmente o meu filho que estava muito apavorado, tadinho. Aí fiquei ali mais um tempo, né, nisso começou a me dar uma tremedeira muito forte, que eu tremia, as enfermeiras teve que pegar uma toalha, colocar água fervendo, enfiar dentro de um plástico e jogar por cima de mim, porque do tanto que eu tremia demais. Aí depois passou uns 5 minutos ali e foi se acalmando. Daí quando foi 6 horas, eles me subiram pro centro cirúrgico. Eu lembro de ter passado da maca pra cama, né, de uma cama pra outra, né, ali na mesa do centro cirúrgico mesmo. Do anestesista colocando uma máscara, né, de anestesia geral, né, e lembro do médico passando aquele líquido que passa na barriga, e dali eu não vi mais nada, tipo, eu dormi mesmo, né, e não vi mais nada. Lembrando que eu entrei lá na sala, era 6 horas da tarde. Aí, na hora que eu acordei, assim, né, que eu olhei pra cima, tinha uma luz, né, aquela luz daqui do Japão que é normal, uma luz redonda. Aí eu olhei tudo branco, falei, gente, onde eu tô, né? Eu falei, será que eu já morri? Agora eu dou risada, né, porque sanguínea, né? Daí eu olhei assim pro lado, daí na hora que eu comecei assim a entender que eu tava escutando alguma coisa, aquele monte de enfermeira. Daí era a enfermeira que segurando na minha cabeça ali, né, me acalmando, segurando a máscara de oxigênio, soro, dreno. Aí eu fui caindo em si ali tudo que tava acontecendo, né? Era sonda, era nesse lado de cá tinha um aparelho, aquele de... esqueci o nome. Depois eu coloco a palavra aí que agora fugiu. Que fica na ponta do dedo, aquele aparelhinho. Então foi ali assim, sabe, bem assustador. Aí, quando eu, assim, olhei pro lado, daí eu vi meu celular, que tava em cima da bolsa. Daí eu peguei e pedi pra elas, né, alcançar meu celular pra mim. Que ali, ali na hora que eu acordei, a minha preocupação era os meus filhos e o meu marido ali, né? Se eles estavam sabendo que eu tava bem ou não. Aí eu perguntei pra enfermeira, eu falei assim, e a minha filha? E a neném? Daí ela pegou só falou que a neném estava bem. Daí quando eu olhei no celular que eu vi que já era quase 9 horas. Era umas 8 e pouco, mais ou menos, quase 9 horas. Daí eu peguei meu celular e já liguei pra eles, né? Liguei pro meu marido e pros meus filhos.
E para falar, né, para perguntar como que eles estavam também, e falar que eu estava bem, né, se eles já estavam sabendo como eu estava, né, e tal. Aí ele pegou e explicou que o médico já tinha ligado para eles, né, porque eles estavam esperando no carro até então. E pediram para eles subir pro hospital, né, lá na sala lá, que o médico ia conversar e explicar tudo para eles o que tinha acontecido. Aí foi onde que eles até levaram um papel traduzido, né, então até um papel que tá aqui, falando sobre a condição médica, né, tudo o que aconteceu. Então, daí aparece, né, que tá assim, ó, 25 semanas e 2 dias, que aconteceu coisas importantes, que é a síndrome hipertensiva, né, a síndrome HELP, e a minha pressão foi para 19 e pouco. Então, a minha pressão se alterou bastante. Disfunção hepática foi confirmada, né, que é o fígado que para de funcionar, que as plaquetas diminuiu muito. Então, foi feito transfusão de sangue e eles explicaram ali pro meu marido e pro meu filho que a causa disso tudo é por causa da gravidez, né? A gravidez que causa tudo isso, que por isso que teria que tirar a placenta imediatamente para salvar a minha vida, né? E não dar hemorragia cerebral. Aí ali o meu marido fez um resuminho ali, só explicou para mim mais ou menos o que tinha acontecido. Só que ele não falou da transfusão, não falou nada, assim, ele só falou que estava tudo bem, tanto, né, que o médico tinha falado que deu tudo certo, que a neném estava bem, e que ali era só a minha recuperação agora. Então eles ficaram lá ainda e eu continuei ali, deitada, né, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Aí quando foi mais ou menos, e ali, lembrando que as enfermeiras ficavam o tempo todo, era um entra e sai no quarto ali, que era fora do normal. Aí o meu marido, era mais ou menos umas 2h30, daí ele ligou pra mim e falou assim, olha, a gente já tá indo pra casa, já tá tudo bem, fica tranquila, descansa, você precisa se recuperar bem, você precisa se recuperar logo. Ele falou assim que ele já tinha visto a neném, ele falou assim, ela tá bem, né, que na verdade eles esperaram, era para esperar passar 4 horas, desde o nascimento dela, tinha que esperar durante 4 horas, senão, né, não tivesse nada ali, não acontecesse nada, aí era para ficar mais tranquilo que ela ficaria bem, né. Aí eles liberaram o meu marido e meu filho lá só depois de 4 horas lá esperando. Então eles saíram de lá 2h30, vieram para casa, 1h e pouco, lá do hospital até aqui em casa. Eles vieram para casa e foram descansar. E eu fiquei lá, daí acordei, né, na parte da manhã ali, tomei o café, que é um arroz, o caiu, que fala, né, que é uma papa de arroz que come. Daí, terminando de tomar café, a enfermeira veio e falou assim, agora eu vou te levar para ver a neném. Aí me colocaram na cadeira de roda ali, aí no levantar ali, que até então eu não tinha levantado nenhuma vez, né? Aí eu levantei, quando eu olhei assim, eu estava com a sonda, soro, eu tinha 3 drenos. Então eu tava com 3 drenos, um monte de, sabe, assim, aquela cicatriz enorme na minha barriga. E foi bem assim, sabe, bem assustador na hora que eu me olhei, né, ali. Aí fui ver a nenê, aí foi onde que o meu coração... Aí ali que o meu coração se acalmou. Só de ver ela ali, já foi, parece que eu levei parece que aplicaram uma dose ali de calmaria no meu coração ali, de esperança, de ver o cuidado de Deus ali, porque pequenininha, muito pequenininha, nossa, chega a me dar até ai, sabe, não é fácil, são assim, você vê ali, né, que ela estava naquele jeito ali, a gente como ser humano, como falha, a gente começa muitas vezes a se culpar, mas ao mesmo tempo eu vi ali o cuidado de Deus. Olha, se não é um milagre, se não é Deus ali cuidando de nós, eu não sei o que é. Deus é maravilhoso, Ele cuidou de tudo, Ele cuidou tanto de mim, da minha filha, da minha família. Aí eu vi ela ali,
conversando com ela, fazendo oração ali, rezando junto com ela. Fiz meus pedidos a Deus ali, tudo. E fiquei mais, assim, mais calma um pouquinho, né? Eu tava tão, assim, confiante que eu não conseguia chorar. Eu só conseguia agradecer a Deus ali naquele momento. Aí, voltamos pro quarto, a enfermeira me levou pro quarto de novo. Chegando lá no quarto, e eu ligava pro meu filho, ligava pro meu marido e nada deles atender. O que uma cabeça de mãe ali preocupada faz? Começa a pensar besteira. Falei, o meu marido estava muito tempo sem dormir, ele estava com sono, ele deve ter dormido no volante, deve ter acontecido alguma coisa. E começou aquelas paranoias, né, na minha cabeça ali, aquela preocupação. Nisso a pressão, o que faz? Começa a se alterar, né? Daí, como eles não me atendiam, como eu não conseguia falar com ninguém daqui de casa, eu peguei, nisso, acho que a minha irmã mandou mensagem, ou eu mandei uma mensagem para ela, não sei quem que foi primeiro. Eu peguei uma foto da nenê, mandei pra ela e falei, oi titia, cheguei ao mundo. Totalmente sem noção, né? Eu não sei se era ali, na verdade eu acho que eu encontrei nela ali a forma que eu queria, né? Um acalento ali pra mim, né? Aí ela, meu Deus, como que você tá? Daí ela começou a conversar ali comigo, tudo, perguntando como que eu tava, como que a nenê tava, o que tinha acontecido, eu fui explicando, falando. Aí eu falei pra ela que eu tava nervosa porque eu não conseguia falar nem com o Kendi, nem com o Fabinho. E não sei o que e tal, né? Resumindo, ela se manteve ali, né? Bem calma ali na minha frente, conversando comigo. Mas ao mesmo tempo eu deixei ela... Daí nisso, dali a pouco, a minha prima manda uma mensagem, né? Ela ligou, aí só que o médico tava na sala, eu não atendi. Depois ela mandou uma mensagem perguntando o que tinha acontecido, que até então ninguém sabia de tudo que aconteceu. Foi tudo tão rápido, foi tudo tão ali, né, apavorante ali, que a gente nem lembrou, nem conseguiu ligar pra ninguém, porque eu tenho tia, eu tenho tio, eu tenho minhas prima aqui, né. Mas na hora ali que você tá apavorado, você não lembra de nada. Aí eu expliquei pra ela ali mais ou menos o que tinha acontecido, que daí ela tinha falado que a minha irmã tinha mandado mensagem pro meu primo, pra ver se ele sabia, né, se ele conseguia falar com o Fabinho, alguma coisa assim. Então, resumindo, eu deixei a minha irmã apavorada, tadinha. Eu falei que do coração ela não morre mais não, porque esse teste já foi, né, ela passou nesse teste. Aí nisso tudo, até então, depois o meu marido ligou, falou que ele tinha dormido, que ele ficou muitas horas sem dormir, né. Aí eles tinham descansado, meu filho também, né, todos eles estavam bem, ninguém podia me visitar. Ele levou algumas coisas pra mim, né, no carro, só que como eles não puderam me ver e também nem lembraram de me entregar, eu fiquei sem nada, sem nem escova de dente lá no hospital. Eu só fiquei com a minha bolsa ali, que eu tava com uma bolsa que tinha algumas coisas dentro, documento, algum dinheiro, alguma coisa, mas não tinha nada. As enfermeiras não conseguiram achar lá um lugar, me levaram ali numa máquina que vende essas coisas, mas não tinha escova de dente. Aí passou, que eu fiquei ali, né, naquela situação aí uns 2 dias, depois que o meu marido foi levar pra mim as coisas. Aí nesse tempo, né, eu até não postei nada, porque a minha mãe, ela estava para fazer uma cirurgia, e como eu conheço a minha mãe, sei que ela é assim, eu sou que nem ela, né, nessa parte emocional, e conforme fica ali, né, nervosa, aflita com alguma coisa, a pressão vai se alterar. Então eu não quis falar nada, a minha irmã também falou que não ia falar nada, né, que não era pra falar nada pra ela, esperar passar a cirurgia primeiro. Resumindo, a neném nasceu dia 14, a minha mãe fez a cirurgia dia 23, então durante todo esse tempo a gente não falou nada. Eu conversei com ela depois, nos primeiros dias ela ligava, eu desligava, né, falava que eu tava ocupada, deixava de falar ali, né, e no dia que eu conversei por câmera com ela, eu não deixava ela, tipo, ver nada aqui pra baixo, a gente só conversava, e eu fazia de conta que eu ainda estava com a neném na barriga ali, né, fazia de conta que tava com a neném na barriga ainda e tal. Daí depois passou uns dias, uns 2 dias ali, eu falei que eu estava internada de novo, que era só pra querer um acompanhamento ali por causa do crescimento da neném, né, da restrição de crescimento e tal, e foi passando.
Daí no dia 20 de dezembro eu recebi alta, né? Lembrando que uma das partes mais difíceis foi a recuperação da cesariana. Para mim foi muito difícil. Não o corte em si ali, sabe? Incomodava muito, mas eu estava com... Eu tinha 3 drenos, então era muito incômodo. Aí, tipo, depois de uns 3 dias tirou um, aí depois demorou mais um pouco, tirou outro. Aí o último, que ficava bem embaixo, assim, bem no pé da barriga, foi o que mais me incomodou e foi o último a ser tirado. Então, essa recuperação para mim foi bem difícil, não foi fácil, não. Desde o primeiro dia ali, depois, né, que... Primeiro dia não, no segundo dia eu já comecei a tirar leite. Eles vinham com uma máquina, né, uma maquininha... Uma bombinha bem grandona, né, então... para estimular ali, para tirar o leitinho. Eu acho que no segundo dia eles já começaram a dar o meu leite para ela. Resumindo, é uma mistura de sentimento, é uma mistura de medo, é uma mistura de muitas coisas ali. E o resumo de tudo isso, o que foi, assim, uma prova que eu vi ali, né? Como é bom a gente estar informada com alguma coisa, né? Ter essas informações. Não porque eu sou doula agora, né? Não é por causa disso, mas o poder da informação. Porque se eu não tivesse ido pro hospital naquele mesmo dia que eu passei mal, né, que eu me senti mal, eu não estava aqui mais para contar essa história para vocês. Então, a sorte é que eu fui bem cedo pro médico, que eu fui rápido, porque os incômodos que eu tinha antes era diferente, era um incômodo, tipo assim, uma dor na costela, alguma coisa, que também é um sintoma, né, da alteração do fígado, né. É que, assim, eu estar vivendo tudo isso, né, pra mim passar isso pra vocês, eu acho que ainda é um pouquinho muito complicado de passar. Eu acho que eu não consigo me expressar o suficiente, sabe? Por mais que eu já tenha um histórico muito difícil, né, eu já tive uma perda gestacional de 23 semanas, então, e foi os sintomas, assim, que se eu tivesse informação naquela época, eu já teria me cuidado melhor. Devido a essa experiência da perda gestacional, essa gestação foi bem diferente. Eu consegui estar mais atenta, consegui estudar mais, eu consegui pôr em prática, na verdade, os meus estudos, prestando atenção nos sintomas. Porque se eu não tivesse prestado atenção nesse sintoma e achado que era só uma dor de estômago, vamos supor, que é uma queimação, uma azia, né, teria um desfecho muito pior. E hoje, né, eu me recuperei bem depois, né, não tive mais nenhuma alteração. A minha neném está evoluindo muito bem, está crescendo, está engordando. Ver ela hoje e ver do dia que ela nasceu, eu só vejo ali a mão de Deus sobre tudo isso. É só gratidão mesmo, é só agradecer a Deus por todo o cuidado que ele tem comigo, que ele tem com ela, que ele tem com cada um de nós. É a gente ter fé, é a gente confiar em Deus, né? A gente acreditar no propósito que ele tem para cada um de nós. E eu não tenho dúvida que a minha filha é um propósito de Deus, que ela é... Eu não sei ainda, sabe, assim, explicar certinho tudo que, né, ali o propósito de tudo isso, mas eu só tenho a agradecer.